Fala galera do YouTube, mais um vídeo com resoluções de questões de raciocínio lógico matemático. Só lembrando que essa videoaula eu já fiz ela antes, só que o pessoal estava reclamando bastante que o áudio não ficou bom, por isso eu resolvi fazer de novo. Então vamos lá. A primeira questão diz que Larissa, Michele, Nádia e Olivia têm profissões diferentes. Uma delas é bióloga, a outra é médica, a outra é assistente social e a outra farmacêutica. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que. Aí temos 4 informações. A primeira informação diz que Larissa e Nádia conhecem a assistente social. A segunda informação diz que Michele e a farmacêutica já foram ao consultório da médica. A terceira informação diz que a farmacêutica é irmã de Olivia e faz um curso com Larissa. E a quarta e última afirmação diz que Larissa não é bióloga e não conhece Olivia. Beleza. Eu resolvo essa questão da seguinte maneira. Eu crio uma tabela, onde nas colunas eu coloco o nome das pessoas, Larissa, Michele, Nádia e Olivia. E aqui nas linhas eu coloco as profissões, bióloga, médica, assistente social e farmacêutica. Feito isso, a gente analisa as informações que a gente tem. A primeira informação diz que Larissa e Nádia conhecem a assistente social. Ou seja, se Larissa e Nádia conhecem a assistente social, quer dizer que Larissa não é assistente social e também que Nádia não vai ser assistente social. Se eu sei que Larissa não é assistente social, eu venho na coluna da Larissa, na linha da assistente social e marco um X, porque eu sei que Larissa não é assistente social. E eu faço o mesmo com a Nádia, eu sei que Nádia não é assistente social, então eu venho na coluna da Nádia, na linha da assistente social e marco um X, porque eu sei que a Nádia não é assistente social. Eu faço o mesmo com as outras informações. A segunda informação diz que Michele e a farmacêutica já foram ao consultório da médica, ou seja, se Michele e a farmacêutica já foram ao consultório da médica, quer dizer que Michele não vai ser farmacêutica e Michele não vai ser a médica. Se Michele não é farmacêutica nem médica, eu venho aqui na coluna da Michele, na linha da médica e marco um X, porque eu sei que Michele não é a médica, e venho na linha da farmacêutica e marco um X também, porque eu sei que Michele não é médica e Michele não é farmacêutica. Partimos para a terceira informação. A terceira informação diz que a farmacêutica é irmã de Olivia e faz um curso com Larissa. Ou seja, se a farmacêutica é irmã de Olivia e faz um curso com Larissa, quer dizer que Larissa não vai ser farmacêutica e Olivia também não vai ser farmacêutica. Como Larissa não é farmacêutica, a gente vem aqui na coluna da Larissa, na linha da farmacêutica, marca um X. Na coluna da Olivia, na linha da farmacêutica, marca um X também. Antes de partir para a quarta e última informação, eu analiso o seguinte, olha só. Eu sei que Larissa não é farmacêutica, eu sei que Michele não é farmacêutica e eu sei que Olivia não é a farmacêutica. Ou seja, só sobra Nádia para ser a farmacêutica. Então eu posso vir aqui e colocar Nádia como farmacêutica. Se Nádia é a farmacêutica, automaticamente Nádia não vai ser nem bióloga nem médica. Então eu posso completar aqui com X. Feito isso, a gente parte para a quarta e última informação, que diz que Larissa não é bióloga e não conhece Olivia. Se Larissa não é bióloga, você vem aqui na coluna da Larissa, na linha da bióloga e marca um X. Beleza. Feito isso, a gente analisa o seguinte. A gente sabe que Larissa não é bióloga, Larissa não é assistente social e Larissa não é farmacêutica. Ou seja, só sobra para Larissa ser médica. A gente coloca aqui Larissa médica, beleza. Se Larissa é a médica, então Michele não vai ser médica, Nádia não vai ser médica e Olivia também não vai ser médica. A gente coloca um X aqui. Pronto, só que agora acabaram as informações. E aí, como a gente faz? Olha só, o X da questão está bem aqui. A primeira informação diz que Larissa e Nádia conhecem a assistente social. E a quarta informação diz que Larissa não é bióloga e não conhece Olivia. Olha só, a primeira informação diz que Larissa conhece a assistente social. E a quarta informação diz que Larissa não conhece Olivia. Ou seja, se Larissa conhece a assistente social e Larissa não conhece Olivia, é óbvio que Olivia não vai ser assistente social. Como Olivia não é assistente social, a gente vem na coluna da Olivia e na linha da assistente social e pode colocar um X. Pronto, feito isso a gente matou.
Vai sobrar para Michele ser assistente social. Michele não é bióloga e Olivia é a bióloga. Pronto, eu sei que Larissa é a médica, Michele é assistente social e Nádia a farmacêutica. E Olivia é bióloga. Resposta letra B, Olivia é bióloga. Feito isso, partimos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: os carros de Arthur, Bernardo e César são, não necessariamente nessa ordem, uma Brasília, uma Paraty e um Santana. Um dos carros é cinza, um outro é verde e o outro é azul. O carro de Arthur é cinza, o carro de César é o Santana. O carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. As cores da Brasília, da Paraty e do Santana são, respectivamente. Então, uma questão parecida com a primeira. Questão simples, você consegue fazer tranquilo essa questão. Só que a maneira que eu vou explicar para vocês é legal para quando você pegar uma questão desse mesmo estilo, só que um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Eu resolvo essa questão da seguinte maneira. Eu crio 3 colunas, cada coluna com o seu elemento respectivo. Por exemplo, na primeira coluna eu coloco o nome das pessoas, na segunda coluna eu coloco o modelo do carro e na terceira coluna eu coloco a cor do carro. Para cada personagem eu represento ele por uma figura. Arthur, um retângulo, Bernardo, um círculo e César, um triângulo. Feito isso, eu analiso as informações que a gente tem. A primeira informação diz que o carro de Arthur é cinza. Se o carro de Arthur é cinza e Arthur é representado por um retângulo, eu venho aqui onde tem o cinza e coloco um retângulo. E parto para a segunda informação. Segunda informação diz que o carro de César é o Santana. Se o carro de César é o Santana e o César é representado por um triângulo, eu venho no Santana e coloco um triângulo. A terceira informação diz que o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. Se o carro de Bernardo não é verde, Bernardo é representado pelo círculo. O carro de Bernardo não é verde, só vai restar para ele ser azul, porque cinza já é o de Arthur. Beleza? E a segunda parte da informação diz que o carro de Bernardo não é verde e não é a Brasília. Se o carro de Bernardo não é a Brasília, só vai restar para o carro de Bernardo ser o Paraty, porque o Santana já é o carro de César. Como Bernardo é representado pelo círculo, eu coloco um círculo aqui. Feito isso, a gente analisa da seguinte maneira. Em cada coluna não pode ter figuras repetidas. Ou seja, se na segunda coluna eu tenho o círculo e tenho um triângulo, só falta o retângulo. E na terceira coluna eu tenho um retângulo e tenho um círculo. Ou seja, só falta o triângulo. Feito isso, agora eu sei que o carro de Arthur é a Brasília e essa Brasília é cinza. Eu sei que o carro de Bernardo é a Paraty, essa Paraty é azul. E eu sei que o carro de César é o Santana e esse Santana é verde. A pergunta diz que as cores da Brasília, da Paraty e do Santana são respectivamente da Brasília cinza, da Paraty azul e do Santana verde. Cinza, azul, verde. Resposta, letra D de dado, cinza, azul, verde. Só lembrando que esse é o meio que eu resolvo para resolver as questões. O importante é você entender a lógica e desenvolver o seu próprio meio, um meio que você ache mais fácil. Beleza? Vamos para a próxima questão. Partimos então para a terceira questão. Questão da ESAF de 2009. No vídeo anterior, muita gente não concordou com a resposta dessa questão. Queria dizer que essa questão está de acordo com o gabarito oficial e seguindo as regras de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é um pouco complicado mesmo, mas você tem que ir não pelo que você acha, e sim pelo que as regras dizem. A questão diz o seguinte: determinado rio passa pelas cidades A, B e C. Se chove em A, o rio transborda. Se chove em B, o rio transborda. E, se chove em C, o rio não transborda. Se o rio transbordou, pode-se afirmar que: letra A, choveu em A e choveu em B. Letra B, não choveu em C. Letra C, choveu em A ou choveu em B. Letra D, choveu em C. Ou letra E, choveu em A. Então, trata de uma questão com proposições, conectivo sim, então.
E para a gente saber essa questão, a gente tem que conhecer o conectivo sim então. Vamos lembrar um pouquinho como é que ele funciona. Lembrando que o conectivo sim então é representado por esse símbolo, que é uma seta apontando pela direita. E o conectivo sim então funciona da seguinte maneira. Vou mostrar aqui para vocês a tão famosa tabela verdade. Lembrando que essa tabela verdade só serve quando se tratar de conectivo sim então. Se for conectivo ou só se, somente se, conectivo e, essa tabela verdade não serve. Essa tabela verdade só vai valer quando o conectivo for o conectivo se então. Só lembrando aqui também, apesar de estar se da seguinte maneira, se choveu em A o rio transborda, está implícito aqui um então. Se choveu em A, então o rio não transborda. Não está exatamente como o texto diz, né, se então, mas você está implícito o então aqui. Se choveu em A, então o rio transborda, beleza? O conectivo se então funciona da seguinte maneira. Quando a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é verdadeira, a proposição tem como resultado verdadeira. Quando a primeira informação é verdadeira e a segunda informação é falsa, temos como resultado que a proposição é falsa. Atenção aqui. Quando a primeira informação é falsa e a segunda informação é verdadeira, a proposição vai ser verdadeira. E quando a primeira informação for falsa e a segunda informação for falsa, a proposição vai ser verdadeira. O que você tem que decorar no conectivo sim então é a segunda linha. Quando a primeira informação for verdadeira e a segunda informação for falsa, a proposição vai ser falsa. Nos demais casos, sempre a proposição vai ser verdadeira. Um macetezinho idiota que eu ensino para a galera pegar é lembrar das iniciais de Vera Fischer. Quando a primeira informação for verdadeira e a segunda informação for falsa, a proposição vai ser falsa. Nos demais casos, sempre a proposição vai ser verdadeira. Feito isso, a gente organiza nossas informações. A primeira informação diz que se chove em A, então o rio transborda. A segunda informação diz que se chove em B, então o rio transborda. A terceira informação diz que se chove em C, então o rio não transborda. E a quarta informação diz que o rio transbordou. Temos 4 proposições, 3 proposições com 2 informações. E a quarta proposição é uma proposição simples com apenas uma informação. Quando eu digo proposição, eu digo a frase toda, tanto a primeira informação como a segunda informação, beleza? A gente tem que ter em mente, isso é importante, que toda proposição ela é verdadeira. A não ser se o enunciado da questão dizer que a proposição é falsa. Mas, a princípio, a gente tem que ter em mente que toda proposição é verdadeira. E quando eu digo proposição, a soma das duas informações. Eu vou colocar um Vzinho aqui para o pessoal lembrar que toda proposição é verdadeira, ao menos se o enunciado da questão dizer alguma coisa, toda proposição é verdadeira. Para lembrar, eu vou deixar o Vzinho aqui do lado. E para facilitar também, eu vou colocar a tabela verdade aqui do lado, para a gente poder se guiar. Então, a única certeza que a gente tem aqui, por enquanto, é a quarta proposição, que diz que o rio transbordou. Proposição simples e indiscutível, o rio transbordou. Se o rio transbordou, eu sei que é verdadeira, a gente parte para as informações das outras proposições. Aqui na segunda parte da primeira proposição diz que então o rio transborda. Está conjugado de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa de o rio transbordou. A gente pode colocar um Vzinho, então o rio transborda é verdadeiro. A mesma coisa acontece com a segunda proposição, aqui na segunda informação, que diz que então o rio transborda. A gente sabe que o rio transbordou, então é verdadeiro também. E a terceira proposição, aqui na segunda informação, diz que então o rio não transborda. Aqui a proposição, perdão, aqui a informação é falsa, porque a gente sabe que o rio transbordou e está dizendo que o rio não transborda. Então, essa parte da proposição, essa segunda informação, ela é falsa. Feito isso, a gente analisa as outras informações aqui agora. Beleza, então vamos ver o seguinte. Aqui na primeira proposição eu sei que o resultado da proposição, o resultado das duas informações é verdadeiro, e eu sei que a segunda informação é verdadeira. Então não tem como saber se a primeira parte é verdadeira ou falsa. Por quê? É só a gente observar a tabela verdade. Se a primeira informação for verdadeira e a segunda informação for verdadeira, a proposição é verdadeira. E se a primeira informação for falsa e a segunda informação for verdadeira, a proposição também é verdadeira. Ou seja, nesse caso aqui, não tem como a gente saber se a primeira
parte da proposição, essa primeira informação, ela é verdadeira ou falsa. Então eu vou deixar V ou F, porque eu não sei se chove em A é verdadeiro ou falso. E acontece o mesmo com a segunda proposição, pois eu sei que a segunda informação é verdadeira e eu sei que o resultado é verdadeiro. Então não tem como saber se a primeira parte é verdadeira ou falsa, porque se for VV, proposição verdadeira. E se for FV, proposição também FV, proposição também verdadeira. Então não tem como saber se essa primeira parte da proposição é verdadeira ou se é falsa. Já aqui na terceira proposição, a gente mata a questão, pois se eu colocar um V aqui na primeira informação, vai ficar VF. E VF, só lembrar de Vera Fischer, VF proposição falsa. Só que a gente sabe que essa proposição é verdadeira, então obrigatoriamente eu tenho que colocar um F aqui. Porque se eu colocar V, VF proposição falsa. E eu sei que essa proposição é verdadeira, eu tenho certeza que essa proposição é verdadeira. Toda proposição é verdadeira, a menos que o enunciado da questão diga algo em contrário. Eu sei que a proposição é verdadeira, eu sei que a segunda informação é falsa, obrigatoriamente a primeira informação tem que ser falsa também. Pois se eu colocar V, vai ficar VF, e VF eu sei que a proposição é falsa. Então pronto, eu sei que se chove em A, não tem como afirmar nada, o rio transborda é verdadeiro, se chove em B, não tem como afirmar nada, o rio transborda é verdadeiro, né? A mesma coisa da primeira. Se chove em C, é falso, não choveu em C. O rio não transborda, falso. E o rio transbordou, verdadeiro. Feito isso, a gente analisa as alternativas. A letra A diz que choveu em A e choveu em B. Não tem como afirmar nada. E a letra B diz que não choveu em C. Olha só aqui, chove em C, falso. Está aqui a nossa resposta, não choveu em C. A letra C diz que choveu em A ou choveu em B. Não tem como afirmar nada quanto a isso. A letra D diz que choveu em C. Errado, é o contrário, não choveu em C. E a letra E diz que choveu em A. Não tem como saber. Tá aí a nossa resposta. A resposta da letra B, não choveu em C, de acordo com o gabarito oficial da questão. É um pouco complicado, mas tabela verdade funciona assim. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido meu vídeo.